Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Essa é uma história muito conhecida, mas é uma história que eu acho ela muito linda. Por isso que a gente vai ter que ler um pouquinho mais aqui. Mas eu sei que você vai entender aquilo que Deus quer dizer no dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Podemos? Não adianta olhar que hoje não tem PPT, tá? A gente não preparou nada, então vamos embora. Na verdade não é culpa deles, é culpa minha que não mandei a mensagem. Mas assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Alguns dizem, 60 estádios, dá em torno de 10 quilômetros até Jerusalém. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quero que você grave essa frase. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e distratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, um chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou quais. Jesus perguntou a eles quais ocorrências. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha só, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, e voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quem conhecia essa história aqui? Essa para mim é uma das histórias emblemáticas, que mostra a realidade de pessoas muitas vezes machucadas com algumas circunstâncias. Eu quero hoje, de forma muito sucinta e objetiva, abordar com vocês 4 aspectos dessa mensagem aqui, e 4 pontos que podem nos levar a tentar entender um pouco mais, inclusive as coisas que nós passamos, a nossa história. O que é lindo da Bíblia é que nós podemos pegar as histórias que constam nela, que são todas histórias verdadeiras, e aplicar para as nossas vidas também. Então o primeiro ponto que eu quero falar para você é que a dor, ela não pode ser um obstáculo para o nosso relacionamento com Jesus. Você pode repetir isso? A dor não pode ser um obstáculo para o meu relacionamento com Jesus. O versículo 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Alguns estudiosos, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, eles dizem que a natureza dessa falta de conhecimento, ela pode ter sido uma causa por um efeito sobrenatural com a finalidade de ensinar uma lição a esses discípulos. Alguns dizem que até mesmo não uma punição, mas algo para constrangê-los. Mas outros, inclusive eu acredito que o texto ele retrata exatamente isso, que houve sim um efeito sobrenatural, mas que a narrativa é o fato daquilo que aconteceu, ou seja, as circunstâncias que envolveram todo aquele caso, toda essa história. Pessoas machucadas pelas circunstâncias, seja uma doença, seja um divórcio, seja uma briga, seja pessoas que têm discordância, pessoas reagem de formas diferentes com as suas dores. Tem aqueles que ficam mais introspectivos, tem aqueles que se exaltam um pouco mais, tem aqueles que comentam com todo mundo, tem aqueles que ficam bravos, cada um reage de uma forma. Agressivos, deprimidos, reclusos, todas essas atitudes, de certa forma, ela cria uma barreira para o nosso relacionamento no dia a dia, e inclusive nos nossos relacionamentos com Jesus. Porque se nós achamos que Jesus é o culpado pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, você começa a pensar, que Deus é esse que eu sirvo? Eu estava vendo uma matéria, não era uma matéria, mas era um testemunho de um cantor, que eu esqueci o nome dele, era cristão, é um que tem um cabelo grande, canta bonito, e cabelo meio de lado assim, meio rapado do lado, como é que ele chama? Alguém sabe? Não, mano, cristão. Desde quando o Frank Aguiar é cristão, irmão? Percebe-se que a pessoa estava prestando atenção no culto. Nelson Ned, é um cantor cristão, eu não vou saber o nome dele. Mauro Henrique, quem falou? Nossa, é muito crente. Não é, o pessoal da área VIP falou ali. Mauro Henrique, eu estava vendo um testemunho dele, contando que, e ele é jovem, ele deve ter talvez a minha idade, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele disse que perdeu a esposa. Ele foi casado, viúvo hoje, e ele perdeu a esposa de câncer. Então, muito jovem, casou novamente, e agora, semana passada, descobriu que a esposa dele atual está com câncer. Então assim, se você não tem um relacionamento muito firme com o Senhor, você começa a questionar, do tipo, de novo Senhor, eu vou passar por isso de novo? Quando nós lemos na história da palavra do Senhor, pessoas que perderam seus filhos, e as coisas ruins foram acontecendo, questionamentos comuns na vida de qualquer ser humano, poxa, mas por que comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas a verdade é que especificamente, falando desse texto, existia muitas questões, muito medo daquilo que aconteceria. Eles de fato esperavam que Jesus ia redimir, ia ser o Salvador, e eles então se sentem abandonados. Não existe mais ninguém que vai me salvar, não existe mais ninguém que vai me libertar da opressão dos romanos, ou de quem quer que seja. E aquelas pessoas estavam tão machucadas, que elas não conseguiam enxergar quem caminhava com elas. Na nossa vida não é diferente. Na época da pandemia, quantos não viveram um período de luto, culpando a Deus pela pandemia, dizendo, poxa vida, se Deus é bom, por que Ele permitiu que houvesse a pandemia? Por que Ele permitiu que tantas pessoas boas morressem? E mesmo você talvez possa ter sido uma dessas pessoas, mas o que eu quero te lembrar essa noite é que Jesus, Ele continua no controle, mesmo que coisas ruins aconteçam. Jesus, Ele não perde o controle. Jesus, Ele não deixa de ser soberano, Ele não deixa de ser bom, porque coisas ruins acontecem. A vida é feita dessa forma. Nós perderemos pessoas queridas ao longo da nossa vida. Em nome de Jesus, não acontecerá num espaço curto de tempo nas nossas vidas, amém? Vai acontecer quando a gente já for bem velhinho, mas são fatos. E Jesus não é a causa desses problemas. Nunca foi a causa desse problema. Jesus sempre será a solução, porque Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, independente daquilo que aconteça, Ele continua no trono. Então nós temos que entender que a nossa dor não pode ser um obstáculo para que a gente se relacione com Jesus.
Todos nós temos as nossas dores, alguns com histórias mais sofridas, outros com experiências mais profundas, outros machucados. A verdade é que cada um sabe de si, mas existe uma única verdade: é que Jesus Cristo nos ama tanto e deseja tanto que nós nos relacionemos com Ele, que Ele não olha o seu fracasso, Ele não olha o seu passado, Ele não olha aquilo que você fez, as suas escolhas. Ele deseja escrever uma nova história nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês: não permita com que a dor seja um obstáculo no seu relacionamento com Jesus. Amém? Amém? Segundo ponto que nós podemos ver dessa mensagem, e é uma lição para nós, é que nós não podemos perder a esperança. Nós vivemos um tempo no Brasil que está difícil ter esperança, não é verdade? Surge governador, sai governador, surge presidente, sai presidente, surge pessoas, sai pessoas, e a gente continua na mesma nhaca. A gente continua vendo escândalos de corrupção, escândalos de manipulação. O povo continua sofrendo, continua morrendo na fila dos hospitais. As escolas públicas estão cada vez piores, e coitado dos professores que não podem fazer nada, são mal remunerados, não são valorizados, não tem respaldo do poder público. Os nossos policiais ganhando uma merreca para subir morro, para prender bandido. Cara, é o caos. Nós vivemos um tempo de caos, um tempo de muita dificuldade. E aí, para piorar, nós temos pessoas que são mal intencionadas, usando do seu discurso, da sua eloquência, para enganar pessoas. Essa é a nossa história, essa é a história do Brasil. Nós fomos enganados desde a nossa colonização, não é novo. São muitos anos, são centenas de anos que o povo brasileiro sofre. Agora, nós não podemos perder a esperança, porque as coisas parecem não acontecer na velocidade que nós achamos e acreditamos que elas deveriam acontecer. Se dependesse de mim, meu irmão, sendo muito sincero, estala o dedo, Senhor, zero game, reseta tudo, vamos botar pessoas que vão olhar para o povo e vão resolver, e vai estar tudo certo, vai ser maravilhoso. Mas não é assim. Deus, ele tem um tempo, Deus, ele tem uma estratégia, Deus age com jeitos e formas que nós muitas vezes não entendemos. Mas uma coisa é certa: não dá para a gente perder a esperança. Quantos são pais aqui? Você abandonaria seu filho? Não. Talvez alguns diriam em um casamento conturbado: eu abandonaria a minha esposa, eu abandonaria o meu marido. Mas um filho não. Por quê? Porque existe a esperança de que Deus possa fazer algo. E aqui é um outro ponto, que é engraçado, como nós acreditamos que Deus pode restaurar nossos filhos e pessoas que talvez estejam tão longe. E nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso casamento, a gente acredita que Jesus não é tão capaz assim de fazer um milagre. E eu estou falando disso porque eu tenho sido convidado para fazer muitos casamentos, e não é que eu não gosto, eu amo fazer casamento, porque eu acho que o casamento é a primeira instituição. Antes mesmo da igreja nascer, o casamento já existia, né? Mas o que eu tenho dito é que pessoas também perdem a esperança no seu casamento, e por isso que hoje a taxa de divórcio dentro das igrejas é o mesmo número da taxa de divórcio daqueles que não conhecem Jesus. Calma lá, tem algo errado. Nós precisamos reverter essa situação. Para isso nós precisamos acreditar que Jesus pode fazer. Mas, voltando para a história, aqueles homens perderam a esperança. Versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia que as coisas aconteceram, a esperança do povo de que Cristo iria restaurar o trono de Davi quebrou quando eles olharam e encontraram aquela pedra no sepulcro fechando, onde Jesus estava lá dentro, estava morto, não tinha mais vida, nada mais aconteceria. E aqueles discípulos não podiam enxergar as coisas divinas que estavam acontecendo, ou seja, tudo acabou. Eles viram Jesus operando milagres, eles viram Jesus ressuscitando os mortos, eles viram Jesus curando cegos, enfermos, paralíticos, libertando endemoniados, e de repente, por 3 dias, um silêncio, nada mais acontecia. Cara, pensa você olhando alguém falando: achei a minha esperança,
achei aquele que ia redimir o povo, achei aquele que ia restaurar o Brasil, e de repente, silêncio absoluto. Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, o desânimo vem, bate, e é nesse momento que muitas vezes nós questionamos a Deus. E o que eu quero falar para você é que talvez você esteja em um período de espera por um emprego, espera por uma porta aberta, espera por um marido, espera por um conserto na sua vida, espera por um filho. Não deixe com que a espera mate a sua esperança. Não permita que a espera mate a sua esperança. Não permita que a espera arranque de você aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eclesiastes 3:1 tem esse versículo que é muito conhecido, que diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E aí continua dizendo: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de lutar, há tempo de ficar quieto. Nós precisamos entender que o relógio do Senhor funciona num outro ritmo, numa outra pegada. Salmos 94 mesmo diz que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, mas aos olhos do Senhor, quando nós entregamos, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espera, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Imagina se Davi tivesse perdido a esperança de uma profecia, de uma unção que ele recebeu, quando Saul começou ali a persegui-lo. Saul estava obstinado a matar Davi. Imagina se Davi falasse: não, para isso aqui, eu vou voltar a cuidar das ovelhas do meu pai, eu vou lá voltar para a casa do meu pai, os meus irmãos estão lá, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu volto para lá eu não tenho conflito, eu não quero. Saul, fica com o teu reino aí, eu não quero. Havia uma promessa sobre Davi. Davi não perdeu a esperança. José não perdeu a esperança, mesmo preso. Ele sabia o sonho que Deus tinha dado para ele, que um dia as estrelas se curvariam diante dele, e as estrelas eram a representação da sua família, que se prostrariam diante dele. E ele não perdeu a esperança quando ele foi vendido por uma caravana midianita. Depois ele não perdeu a esperança quando ele foi colocado para ser o segundo, quando ele foi acusado injustamente de tentar seduzir a esposa lá de Potifar. Ele não perdeu a sua esperança quando ele estava naquele cativeiro preso. Ele mesmo diz para o carcereiro, para o padeiro e para o copeiro: quando vocês estiverem diante do rei, lembra de mim, lembra que eu falei e dei a revelação dos sonhos. Ou seja, ele tinha esperança de que a promessa do Senhor se cumpriria na vida dele. Agora, esperança, existe uma frase que eu já falei em outros cultos, que eu gosto, que a esperança é o combustível dos vencedores. A esperança é o combustível dos vencedores. Todas as pessoas que perseveraram na vida foram pessoas que não perderam a sua esperança. Talvez seja a promoção que está demorando demais. Talvez seja o marido que você está esperando, você está guardada, esperando, se protegendo o seu coração, guardando as suas emoções. E você talvez esteja pensando: já era, eu vou me entregar. Talvez você, homem, também esteja esperando, porque hoje também para os homens está difícil, viu? Por isso que a Bíblia é sábia. Aquele que encontrou a mulher encontrou um tesouro. Hoje a mulherada está complicada. E dado, tá, gente? Eu tenho dado para falar sobre isso, não estou chutando. Mas talvez você que é homem, quer casar, quer constituir uma família, tá falando: cara, eu estou esperando, eu tenho muita oportunidade, eu tenho oportunidade de me relacionar com um monte de pessoas. Espera no Senhor. Existe uma forma de você não perder a esperança, é se apegar nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. E aqui eu entro no terceiro ponto, nessa terceira lição, que é: lembre-se da promessa. Lembre-se da promessa. O problema muitas vezes é que nós nos apegamos tanto aos nãos que nós recebemos, que nós não lembramos das promessas que o Senhor já entregou para as nossas vidas. Já aconteceu com vocês? De olhar e falar: putz, agora faz sentido, já profetizaram isso na minha vida lá atrás, eu já ouvi falar disso lá atrás. Nós precisamos nos lembrar da promessa. Posso te dar uma dica? Nem tudo que sai da boca de profetas vem de Deus, tá?
Porque hoje tem muitas pessoas que se dizem profetas só para enganar as pessoas. Então presta atenção, começa a colocar a profecia à prova. Quando alguém for orar por você e profetizar sobre a sua vida, anota. Começa a anotar e fala, pô, deixa eu ver se isso aqui vai acontecer. Senhor, se for da sua vontade, que essa porta seja aberta, que essa pessoa realmente seja usada para me trazer uma palavra do Senhor. Mas não se esqueça da profecia que o Senhor entregou sobre a sua vida. Lucas, nesse capítulo 25 a 26, diz assim: ó nécios, e disse-lhe Jesus, ó nécios e tardos de coração para querem tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês sabem o que significa nécios? Nécios significa insensatos, tolos, bobinhos. E tardos significa lento, lento para compreender, lento para crer. Então Jesus está falando que, seus bobinhos, seus tolos, como vocês são lentos para entender aquilo que os profetas disseram. O que Jesus lembra a esses homens era que era preciso que Jesus passasse por tudo, porque eles diziam que eles conheciam as profecias, que eles conheciam o Velho Testamento, que eles conheciam aquilo que o profeta Isaías predisse. E Jesus mostra para eles, mas vocês não lembram daquilo que o profeta Isaías disse? Então era necessário que Jesus passasse por tudo isso. E Jesus começa lembrando, explicando para eles, começa por Moisés, passando por todos os profetas. E o que Jesus quer ensinar nesse ponto é que tanto Jesus que viveu, quanto Jesus que sofreu, era em decorrência, de acordo com a mensagem entregue no Velho Testamento. Vocês sabem que existem centenas de mensagens e profecias ditas no Velho Testamento que apontam para Jesus. Jesus cumpriu cerca de 300 dessas profecias. Mas se tratando da morte de Cristo, vale lembrar o que Isaías disse. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando nós vemos esse relato de Isaías, Jesus, só faltou Isaías escrever Jesus, mas apontava para Jesus, mostrou para Jesus. Isaías disse muitas coisas a respeito de Jesus, desde o seu nascimento, lá no capítulo 9, até a sua morte, que está lá em Isaías 53, mas Isaías não foi o único. Outros profetas do Velho Testamento também profetizaram sobre Jesus. Daniel, Ezequiel, Zacarias, Miqueias, tantos outros profetas falaram sobre Jesus. Agora, eu quero te falar uma coisa. Você se lembra de alguma promessa que o Senhor fez para você durante a sua vida? Quero pedir que você faça uma autoanálise aí. Acalma o seu pensamento e tenta trazer à sua memória algo que o Senhor já te entregou, dizendo que Ele faria. Você consegue se lembrar? Talvez alguns aqui tenham dificuldade, mas eu quero trazer com base na palavra algumas promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu quero que você talvez se apegue nessas promessas. Se você não consegue lembrar da sua história, coisas que o Senhor já disse, aqui está algo que o Senhor quer dizer para vocês no dia de hoje. Lá em Mateus ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer que você nunca mais vai estar sozinho. Se você entregou a sua vida para Jesus um dia, você nunca mais estará sozinho. Ele estará com você, isso é uma promessa. A menos que você diga, eu não te quero mais, eu rejeito. E aí nós estamos falando de uma apostasia. Jesus estará com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Em Hebreus ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, mesmo em momentos de luta, mesmo em momentos de dor, mesmo quando você está bravo, ele está falando, eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. E se você me permitir, eu vou te mostrar o quão bom eu sou. Ele diz também, o ladrão vem senão
vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa abundância é você ter mais daquilo que você precisa. Jesus não quer te dar um mínimo para que você viva bem. Ele vai te dar mais, muito mais. Ele nos promete que todos os nossos pecados seriam perdoados se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Ele nos prometeu também que nós o acharíamos quando o buscássemos de todo o nosso coração. Ele nos prometeu tantas coisas que você precisa relembrar das suas promessas, porque Ele não mente, Ele não muda e Ele não se atrasa. Quantos aqui confiam em Jesus? Então traga à sua memória essas promessas e tantas outras que Ele já entregou sobre a sua vida, em nome de Jesus. E em quarto lugar, a quarta lição que nós podemos tirar desse texto, dessa linda passagem, é que Jesus se revela sim, mas para que Ele se revele, nós precisamos convidá-lo a entrar. E esse talvez seja o ponto mágico dessa história, seja o ponto ápice, seja eu não sei como diz no teatro, aquilo que é o momento mais apoteótico. Isso é coisa de carnaval, mano. Isso é coisa de carnaval. Israel veio lá de Portugal para aqui para o Brasil e já lançou essa apoteótico, cadê? Ápice, talvez, não sei. Clímax, não sei. Mas, também. É o top. Pronto, resumido. É o top. Jesus, Ele sempre se revela quando nós o convidamos para entrar. Sempre, não tem erro. Olha lá no versículo 28 que diz: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Ele menção de passar adiante, mas o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com Ele. Esses discípulos muito provavelmente estavam voltando para sua casa, para suas casas ali, naquela cidade onde eles tinham provisão, onde eles tinham conforto, e aí convidam Jesus para permanecer, fica aqui em casa, aqui você vai ser bem acolhido, está tarde. Agora eu fui ver o que os comentaristas bíblicos dizem a respeito desse constrangimento, porque é ruim você ser constrangido. Se nós pegarmos na linguagem de hoje, e você falar: cara, eu fui constrangido pelo meu chefe, fui constrangido pelo meu pastor, fui constrangido, isso soa como de uma forma ruim, sim ou não? Sim ou não? Mas, como é que é? Primeiro momento, sim, você fala: constrangimento então é algo ruim, mas olha o que diz a palavra, olha o que esses comentaristas bíblicos dizem. Primeiro, Adam Clarke disse: constranger é o efeito constante da doutrina de Cristo, e essa é a maior verdade. Meu querido, se você lê e entende a graça, entende o perdão, entende a misericórdia, entende o amor, se você não fica constrangido, tem alguma coisa errada, você não está lendo o mesmo livro que eu estou lendo. É a doutrina constante de Cristo, onde quer que seja sentido, o eternamente bendito Jesus é convidado a permanecer no coração. Esse é o comentarista bíblico Adam Clarke. Outros comentaristas dizem outra coisa. Eles haviam estado com Cristo e sentiram esse sentimento, vendo pessoas sendo curadas e tudo mais. John Gill, que é um pastor que morreu lá em 1771, fez um comentário que realmente para mim é o que define o sentimento desses discípulos. Ele diz: a conversa dirigida por Cristo era tão atrativa, os seus olhos eram tão celestiais e instrutivos, tão doces e deleitosos, tão poderosos e comovedores, que aqueles discípulos não podiam suportar a separação, mas desejavam extremamente a continuação em sua presença, embora lhes parecesse um mero estranho. Você já percebeu algum amigo na sua casa que ele fala: não, eu preciso ir embora, e você fala: não, fica mais um pouco, não, fica mais um pouco, e aquela conversa vai, a galera do louvor ali, graças a Deus eles não me convidam para ir embora, porque eles são inimigos do fim. Não acaba nunca a resenha, não acaba nunca a conversa, e para mim que tenho um filho pequeno, 10 horas da noite é tarde, você me entende. Mas você já viveu isso? De estar na casa
de alguém, ou então alguém está na sua casa que você gosta tanto da presença, que você não se importa com o tempo. Outro dia nós estávamos em casa, a gente fez uma reunião com a liderança, e cara, a galera ficou em casa até 3 horas da manhã. Obrigado, Diego, por isso. No outro dia eu acordei 5:30 da manhã. Mas cara, foi tão gostoso, a conversa foi tão boa que passou, a gente nem viu o tempo. E no outro dia você não acorda pensando, putz, não acredito, por que eu fiz isso? Eu devia ter dormido. Passou, simplesmente, são momentos que a gente vive. Agora imagina você com Jesus, com o próprio Jesus, Jesus caminhando, Jesus ensinando, e você vendo tanta ternura no seu olhar, tanto amor, tantas coisas boas, tantos sentimentos bons que aqueles homens tiveram durante aquele longo percurso a pé, que eles, cara, não, por favor, fica mais um pouco, nos dê um pouco mais da honra de ter você na nossa casa, fica com a gente mais um pouco. E ali eles estavam sendo abençoados, e tiveram coragem de pedir algo além, e o que eles receberam foi algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Jesus se revela para eles. Eles só pediram, fica aqui com a gente, e o que Jesus fez se revela. Alguns acreditam que quando Jesus partiu o pão, é o que alguns teólogos dizem, que ao partir o pão, eles viram as mãos transpassadas, e então reconheceram que de fato aquela pessoa era Jesus. Jesus abre os olhos da igreja, sabe? A minha oração tem sido: Senhor, abre os olhos da igreja do Brasil. Nós precisamos enxergar o Senhor como de fato o Senhor é. Alguns tratam Jesus, cara, como uma mera alegoria, sabe, a gente precisa ser muito devoto a Jesus, porque Ele merece a nossa devoção. Aqueles discípulos tiveram uma experiência, e essa experiência é oferecida para nós todos os dias. Não é porque você um dia entregou a sua vida para Jesus, que você não precisa mais se relacionar com Ele, que você não precisa mais desejar a presença dEle na sua vida. A presença de Jesus é algo que tem que nos motivar, é algo que nós temos que buscar todos os dias na nossa vida. E eu acredito de verdade que você que está aqui numa quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, está aqui porque você ama muito Jesus. Não é por mim, cara, numa quinta-feira à noite não é nem parte da história e da cultura do povo brasileiro, e nem da Ya Church um culto de quinta-feira à noite. E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, e eu estou falando para vocês, a igreja não está lotada, mas pouco me importa. O que importa é que eu estou falando com pessoas que têm o mesmo sentimento que eu tenho, senso de gratidão, privilégio, e reconhecer que alguém me salvou, e esse alguém se chama Jesus, e resgatou a cada um de vocês também. Não é lindo isso, cara? Não é lindo a gente compartilhar e experimentar e conhecer mais profundamente aquele que nos amou? E Jesus pode se revelar para nós todos os dias, mas nós precisamos continuar desejando a presença dEle todos os dias. Eu queria pedir que você feche seus olhos. A gente acha que algumas passagens na palavra, elas só são importantes quando para um momento de apelo, quando para um momento de um apelo para uma conversão. Mas o que serve para um apelo de conversão serve também para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu costumo citar muito esse versículo aqui quando eu faço o apelo de salvação, que está lá em Apocalipse 3, 20, 21, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, e ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentarei com o meu Pai no seu trono. Cara, eu creio que todo dia, embora o Senhor já esteja dentro de nós, o Espírito Santo já tenha sido derramado, todos nós já, o dia que nós entregamos nossa vida para Jesus, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Eu creio que todo dia Jesus, como um cavalheiro, está batendo a porta e dizendo: filho, eu posso te ajudar no dia de hoje? Ele já mora em você, Ele já habita em você. Mas aí Ele bate, Ele fala: posso te ajudar no dia de hoje? E muitas vezes nós, na nossa ignorância,
achamos que nós não precisamos de Jesus. Não hoje, Jesus. Hoje eu consigo resolver isso sozinho. Hoje eu consigo dar conta dos meus pecados, dos meus problemas. Jesus está batendo na porta dizendo: filho, posso te ajudar a vencer a pornografia? E aí você está lá: não, eu acho que eu consigo sozinho. Jesus, obrigado. Quando qualquer coisa, se tudo der errado, eu te chamo. Jesus está batendo na porta dizendo: filho, filha, posso restaurar seu casamento? E Jesus está dizendo, e aí talvez você diga: não, Jesus, eu realmente desisti, não quero mais. Eu não sei o que você tem feito com a batida do Senhor na porta do seu coração, mas o que eu preciso te falar é que Ele deseja muito mudar a sua história. E não é porque um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor que Ele não pode continuar mudando a nossa história. Não é porque eu sou um pastor, ou então porque o pastor Maurício está aqui, ou o pastor Israel está aqui, ou então o pastor Diego está aqui, que nós não precisamos abrir o nosso coração para que Jesus entre e mude coisas, e mude sentimentos, e mude sensações, e mude sonhos. Mas para isso nós precisamos permitir verdadeiramente que Ele entre no nosso coração, e que Ele faça o que Ele precisa fazer para que nós possamos nos tornar ainda mais parecido com Ele. Queria pedir que você levante do seu lugar, por favor. Eu queria perguntar se, eu acho que não, mas eu vou perguntar. Eu não sei se existe alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus. Eu sei que não tem visitante, mas talvez você esteja vindo para IA já faz um tempo, mas nunca entregou o seu coração para Jesus. Eu quero que você lembre disso, porque Jesus sempre se apresenta, mas nós precisamos convidá-lo a entrar. E não adianta você dizer: mas eu conheço Jesus, a minha mãe ia na igreja, a minha avó ia muito na igreja, é uma crente muito fervorosa. Existem muitas pessoas que usam disso como algo que, através disso, através da história da minha família, eu tenho a salvação na minha vida. Não, a salvação ela é individual, meu amigo, não é coletiva, não é familiar. É individual, serve para você. Jesus está dizendo: eu quero me apresentar para você hoje. Você me permite entrar no seu coração? E se você permitir, vai ser lindo. Eu vou entrar, eu vou mudar a sua história. O primeiro ponto é que você não vai mais para o inferno. Seu nome estará escrito no livro da vida, e um dia nós estaremos no paraíso junto. Mas ainda assim, na terra, enquanto você viver, enquanto você caminhar, você também não estará mais sozinho, porque quando você deixar eu entrar, eu vou descer sobre você o Espírito Santo, e Ele será o Consolador, e Ele será o seu conselheiro, e Ele será o seu melhor amigo. Mas para que isso aconteça, necessariamente você precisa aceitar no seu coração e confessar com a sua boca. Não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz. Então eu queria perguntar se existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus, que talvez já venha na IA, já venha para a igreja há muito tempo, mas nunca fez uma oração verdadeira de entrega. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão aí que eu vou te ver e a gente vai orar em nome de Jesus. Não, amém? O meu segundo apelo não, mas a minha segunda recomendação, acho que serve para todos. Talvez as distrações estejam te levando para longe do Senhor. Talvez a espera esteja matando a sua esperança. Talvez coisas estão acontecendo que tem feito você balançar na sua fé. E nós estamos em um lugar onde todo mundo é maduro para entender que Jesus é a resposta para os nossos problemas. Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero convidar você que talvez esteja passando por esse momento, assim como esses discípulos, esses homens passaram, de não saber mais se as coisas irão acontecer, de não saber mais se a promessa vai se cumprir. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos.
Se você tem passado por momentos de dúvida, de questionamentos do tipo: será que aquilo que o Senhor falou comigo é verdadeiro? Será que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração é real? Poxa, Senhor, o Senhor tem dito coisas, o Senhor disse coisas sobre a minha história que não acontece, que não... Pode vir aqui na frente, a gente vai orar junto. Pode sair, pode ficar aqui, ó. E mais uma vez, eu estou falando com pessoas maduras. Então não fica preocupado se o irmão do seu lado não sai do seu lugar. É com você, Deus está falando com você no dia de hoje. Para vocês que vieram aqui, Deus não muda os planos. Ele não se atrasa. As coisas acontecem. Mas o que Ele espera de nós é um coração obediente. A gente não tem muito o que oferecer para Deus. Eu não tenho muito o que oferecer para Deus. Eu sou um cara cheio de falha. Cara, falhas ruins. Sabe, eu não sou o melhor marido, eu não sou o melhor pai, eu não sou o melhor pastor, eu não sou nem o melhor amigo. Mas ainda assim, cara, Ele olhou para mim e viu algo especial, assim como Ele olhou para cada um de vocês e viu algo especial. Eu quero falar que Deus não chamou vocês para que vocês fossem meros espectadores daquilo que Deus vai fazer na casa do Senhor. Vocês não são espectadores, vocês são colaboradores e testemunhas daquilo que Deus vai fazer através da vida de vocês. Então glória a Deus porque vocês se dispuseram, glória a Deus porque vocês estão aqui. Mas eu queria pedir que você feche seus olhos. E você que não saiu do seu lugar, que você estenda a sua mão para cá, e como família que você possa interceder pelos nossos irmãos. Que você interceda por eles, sabe? Para que nesses momentos de dor, de aflição, de dificuldade, Cristo se manifeste, se apresente como um Deus poderoso e fiel. Eu queria pedir para o pastor Israel vir aqui fazer essa oração. Sobe aqui, pastor. Ou pode ser aí embaixo, você escolhe. Aleluia. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer porque Teu amor nos alcança. E Teu amor traz consigo, Pai, a esperança de um novo recomeço. Muitas vezes, Senhor Jesus, lidamos com tantas dores que não sabemos nem que palavras que devemos usar para poder começar, Senhor Jesus, a procurar ajuda. E é justamente nessa hora que o Senhor vem ao nosso encontro e nos encontra. Toca no nosso coração. Abre os nossos olhos, mesmo fechados, chorando, e nos mostra: em Ti existe uma nova oportunidade. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, que os Teus filhos que vieram ao Teu encontro nessa noite Te encontrem. E encontrem em Ti, Pai Todo-Poderoso, tudo aquilo que eles precisam, Pai, para recomeçar. Encontrem em Ti, Pai Todo-Poderoso, todas as respostas, Papai, de tantas e tantas e tantas perguntas. E mesmo sem respostas, Pai, que eles possam confiar em Ti. Muitas coisas não serão reveladas, outras não serão entendidas, Pai, mas verdadeiramente em Ti é possível sim encontrar um recomeço. Pai, tira todas as feridas, Pai, todas as palavras de morte, todos os traumas, Pai, tudo aquilo que fora lançado contra a vida dos seus filhos por conta de erros de outras pessoas, erro deles, situações, Senhor Jesus, que fugiram do controle e que hoje, Pai Todo-Poderoso, eles estão desesperados, esperando, meu Pai, algo novo. Que eles não saiam daqui da maneira que entraram e possam verdadeiramente sair daqui com uma esperança nova, que os leve, Senhor Jesus, a estarem fortes, Senhor Jesus, para lutarem, Senhor Jesus, e vencerem os obstáculos, Pai Todo-Poderoso, que a vida continuará colocando diante deles, Pai. Que eles não se sintam sós, como tantas vezes se sentiram. Que o Teu amor, Senhor Jesus, os marque de uma forma especial, de uma forma que talvez até aqui eles não tiveram a oportunidade de ver, mas que em nome de Jesus, a partir de agora, seja tão marcante na vida deles, que não apenas eles saiam daqui, Senhor Jesus, sentindo o Teu amor, sentindo esperança, alegria, mas que eles possam ser, Senhor Jesus, agentes de transformação, a partir da vida deles, a partir do testemunho deles, daquilo que eles já receberam em Ti nessa noite, eles comecem a mudar as pessoas que vivam nos ambientes deles, inclusive aquelas que as magoaram. Em nome de Jesus eu oro.
E desde já eu te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque todos os dias nós temos a oportunidade de ajustar a nossa rota. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel. Obrigado porque o Senhor é imutável. Nós temos tanto para te agradecer, Senhor, tanto pelo que te agradecer. O que nós pedimos, Deus, é que essa palavra seja cravada nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos levar esses ensinamentos. Que a dor não seja um obstáculo, Senhor. Sabe, que a espera não mate a esperança. Deus, que nós possamos, Deus, sempre lembrar das promessas que o Senhor realizou, Deus. Que nós possamos sempre te agradecer, porque nós já abrimos o nosso coração e o Senhor já está dentro de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.